Superendividado, ele tem uma lei, que é a lei do superendividamento, né, uma lei de 2021. Ela veio na época da pandemia, né, quando as dívidas foram ficando cada vez maiores diante de toda a situação que nós vivemos. Então, foi criada essa lei, e essa lei ela traz uma série de benefícios. Uma delas é a preservação do mínimo existencial. Então, o que é o superendividado? É aquela pessoa que não consegue quitar as suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? São as despesas básicas necessárias para que ela viva com dignidade. Moradia, sim, moradia, água, luz, alimentação, remédios, entre outras. Então, se ela não consegue manter as despesas dela, dessas despesas necessárias, né, sem prejudicar o pagamento dessas despesas, ela não consegue quitar as dívidas, é porque ela está superendividada. E acaba virando uma bola de neve, a pessoa não consegue sair disso. Os juros, né, cada vez incidem juros e as pessoas ficam cada vez mais endividadas, muitas vezes contraem outros empréstimos para pagar os que já estão em andamento, renegociam empréstimos e cada vez ficam mais endividadas. Então, assim, é algo que a pessoa sozinha, ela às vezes não consegue sair. Eu imagino, isso deve realmente mexer com uma família, né? Sim. Mas qualquer um pode procurar essa ajuda, qualquer um do nosso estado. Quem é a pessoa que está elegível para procurar esse apoio? Qualquer pessoa, qualquer consumidor que se encontre superendividado, né, que esteja nessa situação que eu acabei de explicar, que não consiga quitar as suas dívidas sem comprometer as suas despesas do dia a dia, pode nos procurar. E como que a gente faz, né, para ter acesso a esse projeto, para poder conseguir sair dessas dívidas? Através do portal do Tribunal de Justiça, né, nós podemos acessar ali um link que é Conciliação no Superendividamento. Lá a gente vai ter bastante orientações sobre quais dívidas cabem, quais não podem, enfim, uma série de explicações sobre o superendividamento, a lei. E também vamos ter um formulário de diagnóstico socioeconômico. Tem um link, né, para esse formulário, a pessoa vai entrar, vai preencher esse formulário, que são informações simples ali, como, por exemplo, qual é o valor que ela recebe, a receita dela, quais são as despesas, e aí ela vai colocar quais são os credores, quais são os bancos, as lojas, as empresas que ela tem dívida, e ela vai preencher esse formulário. E muito sigiloso. Muito sigiloso, tudo confidencial, e assim que for preenchido todas essas abas, né, com essas informações, ela vai enviar e já vai cair no nosso sistema como uma reclamação pré-processual. O que é isso? É uma tentativa, é um procedimento para você conseguir desenvolver um processo antes de entrar com uma ação judicial. Então, através dessa reclamação pré-processual, ela vai conseguir ter acesso a uma audiência para tentar negociar essas dívidas. E se houver acordo, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e ela vai ficar ali com um título para ela poder ter segurança, né? Para poder quitar as dívidas. Depois desse diagnóstico, vocês entendem que aquela pessoa se encaixa no programa e o primeiro passo é tentar essa negociação, esse acordo, antes de entrar com o processo. Isso. Então, a reclamação pré-processual, que foi desenvolvida dentro desse projeto do superendividamento, ela tem algumas etapas, né? Então, primeiro ele vai acessar o portal do Tribunal de Justiça, como eu informei, vai preencher esse formulário de diagnóstico socioeconômico e vai dar entrada na reclamação pré-processual. A próxima etapa, esse consumidor superendividado, ele vai ser chamado para uma oficina do consumidor. Né? Então, essa oficina é muito interessante, isso que eu acho interessante desse projeto, porque é uma inovação. Essa oficina, esse consumidor vai ter atendimento individualizado, né? Nós temos facilitadores que são capacitados para esse tipo de atendimento. Lá nós vamos conversar, vamos acolher essa pessoa, vamos ouvi-la, vamos entender por que ela ficou nessa situação, o que aconteceu, quais são os motivos. Vamos passar também orientações de educação financeira, consumo consciente. Então, é um bate-papo ali bem interessante com essa pessoa, tudo confidencial, sobre o princípio da neutralidade, inclusive, porque a gente não vai estar ali julgando se a pessoa gastou certo, gastou errado, né? Não é o nosso papel ali, a gente está ali apenas para ajudar. Não, e a educação financeira é uma coisa muito importante. A gente até já teve aqui no nosso programa um episódio falando nisso. A maioria da população não tem essa educação básica financeira, então muitas dessas pessoas que se sentem envergonhadas ou até culpadas por essa dívida, por mais que são responsáveis por sua dívida, talvez não seja culpado, talvez a gente não é ensinado como lidar com esse dinheiro desde muito novo, né? Então, além de uma ajuda muito importante que vocês estão dando aqui, é um trabalho essencial a gente poder educar a população de como
porque daqui a pouco você consegue organizar a sua dívida, mas cai nela de novo. Isso é importante. A ideia é isso, é que a pessoa saia da situação de superendividamento e não volte a ficar nessa situação. Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho com o consumidor. E nessa oficina também, além dessas informações, nós ajudamos a pessoa a montar um plano de pagamento. O que é isso? É uma planilha, onde ela vai constar ali qual a receita, né, qual o valor que ela recebe, quais são as despesas que compõem o mínimo existencial dela, por exemplo, se ela paga aluguel, qual é o valor, ou qual o valor da água, da luz, qual o valor aproximado que ela gasta de alimentação por mês, enfim, todos os itens que são do mínimo existencial vão estar ali naquela planilha. E também nós vamos colocar todos os credores, cada credor com o valor total da dívida.